Vamos continuar pensando sobre as disciplinas espirituais e é sempre muito bom, quando falamos dessas disciplinas, é bom lembrar que nós não estamos falando de coisas que são necessárias para a salvação, né? Nós não estamos falando de coisas das quais nós dependemos para sermos salvos, embora uma das expressões da salvação seja a santidade. Então, estes instrumentos de graça, estes meios de graça, essas disciplinas espirituais, elas são os instrumentos que Deus deixou para promover em nós santificação, para promover em nós amadurecimento, para que essa salvação, encontrada pela graça em Cristo Jesus, possa se manifestar na prática no tempo presente. Que a gente possa falar de maneira alinhada com a nossa salvação, viver de maneira alinhada com a nossa salvação, para que o nosso caráter seja transformado à semelhança do próprio caráter de Jesus. Jesus não é só o nosso representante, mas ele é também o nosso modelo de vida, modelo de santidade. Jesus vai dizer, sede santos como eu sou santo. Jesus vai ensinar para nós sermos santos como é santo o Pai que está nos céus. Então a nossa santidade, ela não é baseada na santidade de um líder espiritual, não é baseada nem na santidade dos apóstolos, embora se a gente chegasse ali, né, um pouquinho perto do tipo de vivência que os apóstolos tiveram, né, quando Paulo fala, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se a gente conseguisse pelo menos imitar o Paulo, acho que já estava bem bom, né? Mas o nosso alvo é, no final das contas, o próprio Cristo. Ele é o nosso alvo e é para um desenvolvimento de um caráter da semelhança de Cristo que nós caminhamos, que nós oramos, que nós buscamos a palavra e buscamos todos os meios de graça. E é para isso que nós usamos as disciplinas espirituais, para isso que nós precisamos das disciplinas espirituais. Porque nesse mundo de superficialidade, é muito fácil ter uma religião superficial, ter uma fé superficial, uma vida espiritual que seja superficial, quando nós fazemos aquilo que é o mínimo possível para a vida espiritual. E esse não é o caminho do amor. O caminho do amor não é o mínimo possível, o caminho do amor é o máximo que a gente consegue, né? Entendendo as nossas limitações, dizendo, olha, isso aqui é tudo que eu posso entregar, isso aqui é até onde eu consigo chegar hoje, mas então eu dou o meu melhor dentro do meu melhor, e não o mínimo possível, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu estou perguntando essas coisas, eu estou tentando estabelecer qual que é o mínimo possível para que eu seja aceito por Deus. Mas não é por aí que o cristão deve caminhar. Eu gosto de usar um exemplo de quando alguém está apaixonado, né? Aí chega lá o dia dos namorados, ou o dia em que se completa o aniversário de namoro e tal. Aí se há amor ali, né? Aí o jovenzinho vai na floricultura, aí ele compra um negocinho ali, né? E chega assim todo bonitinho e com todo amor faz aquilo. Isso é uma forma. Outra é o indivíduo, na mesma circunstância, agora não com tanto amor, fala assim, poxa, mas é aniversário de casamento, é aniversário de noivado, é aniversário de namoro, é dia dos namorados. Ai, que droga, eu tenho que comprar alguma coisa, porque afinal a sociedade diz que eu tenho que comprar alguma coisa. Aí vai chega na floricultura e fala assim, qual que é o presente mais barato que você tem aí? Mais barato. Ah, tem aquelas rosinhas meio murcha ali. Não, pode ser. É o mais barato? Dá para dividir aí as prestações? Não é pela falta de condições, é a falta de vontade mesmo de comprar alguma coisa. Aí chega diante da amada ou do amado e fala assim, ó, tá aqui o presente, essa aqui é a minha obrigação, cumprir com a minha obrigação, tá tudo bem? Aí você fala assim, poxa, a pessoa vai se sentir muito amada, né? Muito amada. Mas infelizmente é assim que a gente muitas vezes trata a vida de fé, né? Qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para agradar a Deus? E aí a gente dá um mínimo do nosso tempo, um mínimo da nossa devoção, o mínimo da nossa energia, o mínimo da nossa oração, o mínimo da nossa busca pela palavra, o mínimo da nossa devoção em comunidade. Então tudo isso vai mostrando onde está o nosso coração. E o que a Bíblia nos ensina não é um caminho de legalismo, não é um caminho de obrigatoriedade, mas é o caminho do amor. Eu faço porque amo e porque amo faço o meu melhor, faço o meu muito. É por isso que Jesus vai dizer, repetindo o texto de Deuteronômio, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E essa ideia de força é exatamente essa ideia de muito, de quantidade. No Antigo Testamento, quando esse texto é dito de amar ao Senhor com todas as nossas forças, a palavra ali que é usada como força, ela nem é um substantivo, ela é na verdade um advérbio, ela é algo de intensidade, é a ideia de muito. Então, você pode ficar alegre ou você pode ficar muito alegre, né? É essa palavrinha que em hebraico é meod. Então, seria
como se a tradução literal fosse honre ao Senhor ou ame ao Senhor com o seu muito. A ideia de intensidade, com o seu melhor, o máximo que você consegue das suas forças, do seu entendimento. Então é essa ideia de muiteza, né? Ame ao Senhor com a sua muiteza, com a questão da intensidade. Então as disciplinas vão nos colocar nesse caminho, não do mínimo possível, mas do máximo que a gente consegue. Temos pensado nesse texto base de 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, que é o texto que é usado para a gente como desculpa para não ir na academia, né? O texto diz que no versículo 7, rejeita as parábolas e tal, e exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem, algumas versões dizem, tem pouco proveito. Essa aqui ainda atrás tem algum proveito, né? Tem algum valor. Mas aqui ele diz, nesse contraste, enquanto o exercício físico cuida somente das coisas do tempo presente, das coisas do aqui e agora, ele diz, a piedade tem valor para tudo, porque ela tem promessa para a vida de agora e daqui há de vir. O que Paulo está dizendo para Timóteo não é que não é para fazer exercício físico, ele diz, mas o exercício físico, ele só serve para agora, mas a piedade serve para agora e para depois. Serve para o hoje e serve para a eternidade. Então essa ideia de exercício, é exatamente essa ideia de esforço. Assim como alguém se exercita numa academia para ficar fortinho, a gente se exercita nas disciplinas espirituais para ficar fortinho espiritualmente, né? Para ter robustez, músculo espiritual. Até aqui nós pensamos então nessa disciplina da absorção bíblica, que combina aí uma série de disciplinas de ouvir, de ler, de estudar, de memorizar e de meditar na palavra de Deus, com um único alvo, o alvo de ser instruído pela palavra de Deus, de ter essa palavra no nosso coração. E quando nós começamos a falar sobre essa disciplina, eu disse que ela era a disciplina número 1 de todas as disciplinas, a mais importante de todas as disciplinas, porque ela que vai regular todas as outras. É por meio da Escritura que nós aprendemos como e quais são as disciplinas espirituais. Com que coração, com que frequência, como fazer as demais disciplinas espirituais. É conhecendo a palavra de Deus e a revelação da palavra de Deus que nós aprendemos a adorar a Deus de fato. É bom a gente lembrar que a gente adora a Deus ou por revelação ou por imaginação. É bom lembrar isso. Que ou a gente serve a Deus com base naquilo que Ele nos ensina e nos revela na sua palavra, ou a gente vai servir a Deus de acordo com a nossa cabeça, de acordo com os nossos padrões. Então, a disciplina da absorção bíblica vai exatamente moldar o nosso coração para que a nossa fé e a nossa religião não seja falsa, e sim seja verdadeira, seja a partir da própria revelação de Deus. E hoje nós vamos falar da disciplina número 2. Se a disciplina da absorção bíblica, da palavra, é a número 1, a oração é a disciplina número 2. Né? E por que ela é número 2? Porque ela também depende da Escritura. Porque eu só oro direito se eu oro de acordo com a instrução da Escritura. Deus me revela a sua vontade por meio da palavra. E conhecendo a palavra, eu posso orar de fato. Mas eu só posso conhecer a palavra numa vida de profunda busca em oração. Então as duas caminham paralelamente. Mas a gente vai colocar ela como a segunda disciplina mais importante de todas as disciplinas. Porque todo o resto não serve de nada para a maturidade se nós não tivermos a absorção da Escritura e a oração. Todo o resto vai servir para qualquer coisa, mas não para a piedade. Quando a gente fala de solitude, quando a gente fala de jejum, quando a gente fala de outras disciplinas espirituais, se elas não forem orientadas pela palavra e se elas não forem dirigidas por uma vida que ora, ela não serve para mais nada. Não no ponto de vista espiritual. Ela pode trazer calma para o coração, ela pode trazer equilíbrio mental, equilíbrio biológico. Não é à toa que muitas religiões, ou até mesmo irreligiões, usam disciplinas como meio de benefício para o corpo e para a mente. Então, o esvaziar da mente, a solitude, a aquietação, não é uma coisa só que os cristãos praticam. Tradições não cristãs também pensam nisso e usam isso. Coaches falam sobre isso. A yoga fala sobre esse negócio de deixar o coração mais leve, né? de se concentrar na respiração, essa ideia da solitude, do silêncio. Essas coisas fazem parte das disciplinas espirituais também. Mas se elas não foram direcionadas pela palavra e pela oração, elas são simplesmente práticas que têm seus benefícios temporais, mas não como diz Paulo a Timóteo, no que diz respeito às disciplinas que são eternas. Né? Elas não têm só valor... ela tem valor só presente e não valor que é eterno. Assim seria, de fato, se nós nos exercitássemos na piedade.
Aqui nós temos uma frase de Martin Luther King, o Dr. King, que foi uma grande celebridade nos Estados Unidos, lutando contra a segregação. Ele que era um cristão fervoroso, um pastor cristão, e ele diz que ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Então, assim como não dá para viver sem respirar, o Dr. King diz que também não dá para ser cristão sem oração. A oração é a ocupação dos cristãos. O outro Luther, o Martim Lutero, ele vai dizer que assim como o ofício de um sapateiro é o sapato, de um alfaiate é a costura, ele diz o ofício do cristão é a oração. Faz parte da vida cristã, é esperado na vida cristã que a gente ore. Então, por que é importante a disciplina da oração? Para a gente não ter, em primeiro lugar, uma vida superficial de oração. E por superficial, eu vou falar aqui de uma vida de oração ocasional. É aquelas orações que a gente só faz quando precisa, sabe? Está passando por adversidade, por dificuldade, ou está com o coração agradecido por algo momentâneo. Então aí a gente faz uma oração, agradece a Deus. São orações importantes, são orações necessárias, mas esse não é o tipo de vida de oração que o Senhor tem para nós, de orações ocasionais, ou de orações quando a gente é obrigado a fazer. Tem algumas vezes que a gente é obrigado a orar, né? Por exemplo, quando a gente está em comunidade, está todo mundo orando, a gente se sente obrigado a orar. Ou então a gente está junto com um grupo de pessoas que vai começar a orar e a gente é obrigado a orar. Algumas pessoas têm por obrigação orar antes de dormir, orar antes das refeições, e acaba fazendo isso mais como um ritual, e às vezes um ritual vazio, do que de fato uma disciplina intencional de oração. É só um costume, às vezes é um costume familiar, às vezes é um costume que a gente aprendeu e simplesmente repete exatamente as mesmas palavras, as mesmas expressões, que no final das contas não é uma oração ou não é o exercício da disciplina da oração. Então a importância de nos disciplinarmos em orar é para não termos uma vida de oração que seja superficial. E também para nós nos livrarmos da desculpa da falta de tempo. Eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. E essa é uma desculpa que é muito usada para todas as disciplinas espirituais, para a leitura, para a comunhão, para a adoração, para congregar. São desculpas que a gente coloca na nossa rotina e, geralmente, e o diabo é muito safado nisso, a gente não dá como desculpa aquilo que é ilícito. Não é o pecado que nos afasta das disciplinas espirituais. Geralmente o que nos afasta das disciplinas espirituais são coisas boas. São coisas úteis, são coisas lícitas, mas que encontram na nossa vida um lugar que não lhes cabe. Um lugar tão demasiado que as demais coisas que são de fato prioridade, como o cuidado da nossa alma e da nossa vida espiritual, acabam não encontrando lugar na nossa agenda. Acabamos nos envolvendo tanto com aquilo que é bom, justo e útil, que às vezes não nos envolvemos com aquilo que é prioritário na vida, que é conhecer a Deus e ter a nossa vida edificada nos fundamentos que vêm da própria palavra de Deus. E Satanás vai lançando nos nossos corações cada vez mais o desejo de nós nos ocuparmos. E nós damos sempre as desculpas mais santas que a gente consegue encontrar. Né? Não é o pecado que nos afasta. Na verdade, o que acaba nos afastando nas disciplinas espirituais é a nossa falta de planejamento. É não colocarmos este lugar de prioridade nas nossas vidas. E assim como nós encontramos tempo na agenda para as coisas que nós reconhecemos que são necessárias, quando nós reconhecemos que as disciplinas espirituais são necessárias, elas vão encontrar um espaço na nossa agenda. Olha o que diz o John Piper. Deixa eu só fazer um negocinho aqui que eu acabei esquecendo. Vou ficar aqui para gravar também, que se der algum bizil, eu volto desde a minha gravação. Ok, vamos lá. É isso aí a fala do John Piper. Ele diz que o diabo derrota a maioria das nossas orações muito antes delas começarem, porque nós não planejamos orar. Então, o diabo vai nos atrapalhar, não é no meio das nossas orações. Na verdade, nós frustramos a nossa vida de oração muito antes de começar a orar, porque a gente nem planeja orar.
E aí fica naquela das orações que são ocasionais. Não faz parte da nossa rotina de vida a prática da oração. Então, por que é que nós precisamos orar? Por que é importante a disciplina da oração? Nós precisamos ter uma vida de oração e não momentos de oração na vida. Nós precisamos ter uma vida de oração e não momentos de oração na vida. Afinal das contas, de novo, não nos falta tempo, o que nos falta é planejamento. Tem um texto que eu acho muito interessante no texto de Eclesiastes, capítulo 10, no verso 10, que ele diz o seguinte: se o machado está embotado, ou seja, ele perdeu a afiação, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Eu acho muito legal esse texto. Imagina a seguinte ilustração. O indivíduo é contratado como lenhador na base do machado. E ele chega com o machado ali afiadinho. E ele foi pago para cortar uma porção de árvores. E ele começa com todo empenho, com todo fôlego, e vai derrubando árvore atrás de árvore. De repente, ele está usando a mesma força, mas produzindo muito menos. Por que isso aconteceu? Aí chega o patrão e fala assim: o que está acontecendo? Você diminuiu o ritmo? Você não está conseguindo ser tão efetivo? Ele diz: não, estou usando a mesma força, estou usando o mesmo empenho. O que acontece é que eu não tive tempo de afiar o machado. O que isso se aplica na nossa vida espiritual e na nossa vida prática? Às vezes a gente está tão ocupado vivendo que a gente não para afiar a vida. E por isso a gente gasta muita força tentando fazer as coisas mais básicas, porque a nossa vida não está afiada. E a gente gasta força demais tentando equilibrar o casamento, equilibrar as finanças, equilibrar a vida acadêmica, equilibrar a mente, equilibrar os relacionamentos, equilibrar o coração, equilibrar a vida como um todo. E a gente luta e está gastando energia demais porque não para afiar o machado. E como é que a gente afia o machado da vida espiritual? Por meio das disciplinas espirituais. Por meio da oração, por meio do conhecimento da palavra de Deus e as demais disciplinas que o Senhor nos ensina na sua palavra. Assim nós vamos aprendendo a viver e aprendendo a viver de maneira inteligente, aprendendo a falar, aprendendo a se relacionar, aprendendo a agir e a reagir, e aí fica mais fácil usar menos força para fazer as mesmas coisas. Então a disciplina espiritual é o afiar do nosso machado. Por que a gente tem que orar, gente? Essa deveria ser uma pergunta para a gente se fazer constantemente. E a primeira resposta é porque Jesus orou. Jesus orou. E Jesus orou muito. Os evangelhos narram pelo menos em 30 referências diretas de Jesus, ou saindo para orar, ou fazendo uma oração pública. E várias dessas orações públicas feitas por Jesus estão descritas. Muito provavelmente não são descritas exatamente como Jesus orou, mas tem ali o cerne da sua oração. Nós vemos a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensina como nós devemos orar. Lá em João capítulo 17, nós vemos Jesus orando, aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Ele ora pelos seus discípulos que ali estavam e pelos discípulos que viriam a crer nele por meio da pregação do Evangelho. Ele ora por nós. E nessa oração de João capítulo 17, nós vemos ali 26 versículos. Então, em 26 versículos, nós vemos uma oração de Jesus. Então, quando eu digo que existem pelo menos 30 referências diretas sobre Jesus orando ou saindo para orar, nós temos esses grandes blocos de grandes orações de Jesus também na Escritura. Então, não são 30 versículos de Jesus orando, são 30 referências ou menções de Jesus saiu para orar ou ele está fazendo alguma oração e essa oração é bem descrita. E isso pensando nos 4 evangelhos. Isso pensando que os 4 evangelhos, principalmente os primeiros 3 evangelhos, contam praticamente histórias muito semelhantes. E ali há um reforço, há uma repetição dessa importância que Jesus sempre deu em seu ministério à oração. Por exemplo, a gente vê em Lucas capítulo 5, verso 16, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Nós vemos muitas orações de Jesus feitas em público. Jesus proclamando orações. Em alguns casos, inclusive, orando para que a sua oração, de alguma forma, ensinasse alguma coisa. É isso que ele faz, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Quando lá em Lucas capítulo 11, nós temos o texto do Pai Nosso, nós vemos que os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele a orar.
Então Jesus ensina o Pai Nosso. Então, uma oração que Jesus faz, ou que ele usa, como um meio de ensinar. Há um outro momento que Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E ele diz, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. E é interessante que a continuidade do texto diz assim, e Jesus disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso para que estes possam saber que o Senhor me ouve. Então Jesus faz uma oração pública com o propósito de que essa oração, de alguma forma, ensine alguma coisa aos seus discípulos. Então Jesus faz muitas orações em público, mas a Bíblia nos diz também que várias foram as vezes que Jesus procurava lugares solitários para orar e que a gente não sabe o que é que ele orava. Não sabemos, porque não há nenhum registro. Ele nem contou o que é que ele orava. Em alguns momentos nós vemos Jesus sozinho orando e a gente sabe o teor da sua oração, porque de alguma forma ele contou isso para os discípulos posteriormente. Mas em outros casos nós não temos aquilo que Jesus orou. Lucas capítulo 6, versículo 12, o capítulo seguinte, diz que Jesus naqueles dias se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Jesus não só orava em lugares solitários, como orava longas horas. Jesus orava orações muito curtinhas, como essa que eu falei, diante do túmulo de Lázaro, mas também ele orava durante muito tempo, durante uma noite inteira. E este é o texto que antecede o momento em que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. Antes, então, de eleger dentre os seus discípulos 12 apóstolos, Jesus passou uma noite inteira orando. E sabe que Jesus ainda hoje ora. Jesus está, diz a palavra do Senhor, à direita de Deus, intercedendo por seu povo. Enquanto ele intercede, interceder é falar para alguém sobre outro alguém. É isso que é interceder. É alguém que se coloca como um mediador na relação entre duas pessoas. Ou seja, Jesus está continuamente falando com o Pai ao nosso respeito. Então Jesus não só orou em seu ministério público, como ele perpetuamente está orando por nós neste exato momento. Jesus ora continuamente. E se Jesus ora, será que isso não indica que a gente deveria orar também? Se ele sendo plenamente Deus e sendo homem plenamente perfeito, teve que orar, não teve no sentido de obrigação, mas sabe que precisa orar, sabe que faz parte de um relacionamento equilibrado e amoroso, o diálogo, porque isso que é a oração, é falar com Deus. Enquanto que na absorção bíblica, Deus fala conosco, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós meditamos, quando nós memorizamos, Deus está comunicando a sua vontade a nós. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E isso é diálogo. E nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. E se nós queremos crescer em intimidade com Deus, nós precisamos de diálogo. Precisamos falar e precisamos ouvir. E Jesus sempre deixou muito claro que ele amava o Pai e de maneira plena obedecia o Pai, e isso se mostra no seu relacionamento com o Pai em oração. Jesus orou muito e ora até nos dias de hoje. Por que nós devemos orar? Porque Jesus espera que nós oremos. Ele não só orou, mas ele espera que a gente ore. Tanto que a oração é um pressuposto da vida cristã. Olha, eu nem vou ler todos os textos, mas lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai falar sobre oração, ele diz, e quando vocês orarem? Não é e se vocês orarem, é quando vocês orarem. Porque é um pressuposto que nós, como seus discípulos, vamos orar. No verso 6 diz, quando vocês orarem, mas quando vocês orarem, vocês vão fazer tal coisa. Né? E aí, verso 7 também, quando vocês orarem. No verso 9, ele diz, vocês orem assim, é esperado que orem. Em Lucas capítulo 11, verso 9, Jesus vai dizer, peçam, busquem, batam, falando sobre oração. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. Lucas capítulo 18, Jesus vai contar uma parábola e o autor, Lucas, diz que ele contou essa parábola para que eles soubessem que deviam orar sempre. Lucas vai dizer que Jesus conta essa parábola com o propósito de ensinar os seus discípulos que eles deviam orar e orar sempre. Então Jesus espera que a gente ore. E não só isso, mas a própria palavra de Deus conclama que a gente ore.
Nós somos ordenados na palavra de Deus a orar. E a gente podia pegar vários textos do Antigo ou no Novo Testamento, mas aqui, Colossenses capítulo 4, verso 2, eu peguei aqui de todos os textos, peguei 2 que são aí ordens diretas, né? Ordens claras a respeito da oração, em que Paulo diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. E em 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Isso aqui está no imperativo. Ele fala de dedicar-se à oração. E o que não é dedicar-se à oração? É a oração ocasional. Isso não é se dedicar à oração. É orar só quando precisa. Isso não é se dedicar à oração. A ideia de dedicação, inclusive a palavra que é usada aqui para se dedicar, em outro momento ela é traduzida, Jesus fala para os seus discípulos arrumarem um barquinho para que eles pudessem atravessar. E a ideia de providenciar ali, arrumar um barquinho, é exatamente a mesma palavra que aqui é traduzida por dedicar-se. É a ideia de separe algo ou separe um tempo para algo específico. Consagre uma coisa, tenha atenção em algo para que esse algo desempenhe uma função, desempenhe uma tarefa. E das 10 vezes, só 10 vezes essa palavra aparece no Novo Testamento, das 10 vezes em que essa palavra do grego aparece no Novo Testamento, 5 delas está relacionada à oração. Quando os discípulos, por exemplo, estavam esperando a descida do Espírito Santo, diz que eles se dedicavam à oração. Estavam ali, todos unânimes, perseverantes na oração. Então, separavam tempo para se dedicar à oração. Atos capítulo 2 fala que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A ideia de se dedicar, de perseverar lá, é exatamente a mesma palavra. Então, é essa ideia de separar tempo com qualidade, com dedicação para fazer aquilo. Em Atos capítulo 6, quando nós vemos ali a escolha dos diáconos, diz o texto que os apóstolos dizem para o povo eleger ali diáconos para cuidar da ação social. E ele diz: enquanto isso, nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Então, dedicação é exatamente isso de empenho, de constância, de planejamento, de esforço. E aí Paulo vai falar sobre, também em 1 Tessalonicenses, de orar sem cessar. É uma oração que ela é continuada, é uma oração que ela não é ocasional. A ideia de não deixe de orar. Está com vontade de orar? Ora. Não está com vontade de orar? Ora mesmo assim. Está sentindo que Deus está ouvindo? Ora. Está sentindo que os céus é de bronze? Ora do mesmo jeito. Está sentindo que Deus vai responder aquela oração? Então você ora. Está sentindo que acha que não vai nada acontecer? Você ora do mesmo jeito. Porque nós não oramos simplesmente buscando resultados. Nós oramos como um exercício da nossa devoção e da nossa intimidade com Deus. A oração precisa ser constante, precisa acontecer em todo o tempo, né? Então, nós só nos dedicamos àquilo que para nós é importante. A gente pode dizer com a boca que algo é importante para nós, mas se nós não investimos tempo, no final das contas, aquilo não é prioridade e aquilo não é importante. E aí vem a pergunta que dói. Se a gente pensasse na importância que nós damos na oração, isso se reflete nas nossas agendas de oração? Se nós olhássemos para o tempo que nós dedicamos à oração, isso mostra que nós temos a oração em autoestima? Isso mostra que nós achamos que a oração é algo de fato prioritário? Será que a nossa agenda está mostrando uma oração que é dedicada ou uma oração que é mais ocasional do que dedicada? Uma pergunta para a gente respirar fundo e pensar a respeito dela, né? Por que orar? Porque orar é um privilégio. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16. Ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Por que orar é um privilégio? Porque nós sabemos que existe acesso a Deus. Imagina você se esforçar na oração sem ter a certeza de que Deus te ouvirá, sem ter a certeza que Deus vai considerar o seu clamor ou algo do tipo. Mas o que a Bíblia nos diz é que Deus ouve a nossa oração. E que, inclusive, quando nós nos aproximamos desse trono da graça, com essa confiança de que nós seremos alcançados pela misericórdia de Deus, nós vamos encontrar, diz o texto, graça para nos ajudar
em momento oportuno ou em momentos de adversidade. Nós podemos buscar a Deus, sabendo que Deus nos ouve e nos responde com aquilo que nos é necessário para uma vida graciosa e misericordiosa. A gente pode estender isso e pensar que a gente pode ser pessimista em relação à oração e ver a oração apenas como uma obrigação. Eu tenho que orar. Ou nós podemos ser otimistas e ver que essa ordem de orar, ela é na verdade uma oportunidade de receber mais misericórdia de Deus, de nos aproximarmos de Deus. Como quando eu viajo, a minha esposa espera que eu ligue para ela. Eu não tenho obrigação de ligar para ela, mas ela fica triste se eu não ligar. Porque ela quer saber como é que eu estou, como é que estão as coisas por lá, se está tudo bem. Quando eu saio de casa, em alguma viagem, ela fala, me manda a localização. Quando chegar, avisa que chegou. Né? Porque eu tenho obrigação de fazer isso? É uma obrigação moral. Né? Mas por que ela quer isso? Porque ela se importa comigo. Porque ela quer saber de mim. Porque ela tem o desejo de saber se está tudo bem. E quando Deus diz que nós devemos orar, quando nós somos convocados a orar, quando nós somos instruídos nessa ordenança, ore sem cessar. Não é porque Deus espera de nós uma obrigação, mas porque Deus tem o desejo de nos ouvir. Deus tem o desejo de se relacionar conosco. Deus nos ama e Deus tem prazer em ter conosco relacionamento. E por que é um privilégio? Ou por que é que nós devemos orar? Porque Deus nos ouve. Eu acho que não existe motivo melhor para orar, né? Sabendo que Deus nos ouve. Olha o que diz o Salmo 4, verso 3. O salmista diz, saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus escolhe, Deus separa, Deus acolhe, Deus traz para si, para perto, aquele que é piedoso, aquele que busca uma vida de crescimento espiritual. E ele diz ainda no versículo 3, o Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. O Senhor me ouve. Quando eu falo com Deus, Ele me ouve. E o salmista fala inúmeras vezes que Deus é esse que ouve a sua oração. O Salmo 65 se refere a Deus no versículo 2, fala, ó tu que ouves a oração. Bonito isso, né? O salmista orando a Deus dizendo, ó tu, Senhor, que ouves a oração. Essa consciência de que Deus ouve a nossa oração, sabendo que a gente pode buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Nós podemos encontrar Deus, nós podemos buscar a Deus porque Ele é encontrado e é encontrável. Deus se faz acessível. Então, o fato de que Deus nos ouve deveria ser o maior de todos os motivos para que nós nos colocássemos em oração. Ainda, por que orar? Porque Deus comunica a sua vontade a nós, também por meio da oração. Olha o que diz Jeremias capítulo 33, verso 3, palavras de Deus para Jeremias. Ele diz, chame a mim, ou chame por mim, outra versão diz, clama a mim, e responderei a você, ou responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. No caso do ministério profético de Jeremias, isso era completamente direcional a ele. Jeremias foi um profeta que profetizou sobre a queda de Jerusalém, mas também que profetizou esperança sobre Israel. E essa manifestação de algo oculto foi dada a Jeremias porque Deus disse para ele, clame a mim, fale comigo, ore a mim, chame o meu nome e eu vou dar a você conhecimento. E você fala, Jean, mas isso é só para o Jeremias. Não, isso tem uma aplicação direta para o Jeremias, mas ela é também verdade extensiva a todos nós. Jeremias não tinha algo que nós temos. Nós temos a revelação de Deus escrita por meio da sua palavra. Jeremias tinha pouco conhecimento escrito da vontade de Deus. Ele tinha lei, e ele tinha um pouco daquilo que acontecia ao seu redor com outros profetas, mas hoje nós temos a revelação que foi dada a Jeremias, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a Amós, a Obadias, a Moisés, e principalmente nós temos a própria palavra encarnada que é Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que no passado, Hebreus capítulo 1 diz, que no passado Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados, mas ele diz, mas neste tempo ele nos falou por meio do Filho. Então nós temos a revelação do Filho, nós temos os ensinos de Jesus, nós temos a vida de Jesus como um ensino para nós, e nós temos aquilo que os apóstolos colecionaram dos ensinos de Jesus
e transmitiram a nós. Então nós temos muito mais do que Jeremias tinha. E nós temos vários outros textos que nos falam de, ao buscarmos o Senhor, Ele se faz encontrado e Ele nos dá da sua palavra. O texto que nós meditamos recentemente, de Tiago, capítulo 1, diz que aquele que quer sabedoria deve pedir a Deus. É Deus quem nos dá conhecimento da sua vontade. Isso é chamado de sabedoria pelo próprio Tiago. É conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus, conhecer a vida que Deus aponta. Jeremias ainda, no capítulo 29, nos versos 12 e 13, diz: então me invocareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma promessa que não era só para Jeremias, mas para todo o povo de Deus. Quando invocamos a Deus e quando buscamos a Deus, nós o encontramos. Ele se faz achado. Mateus capítulo 7, também Jesus vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta lhes será aberta. A resposta de Deus para nós, a comunicação da vontade de Deus, a aplicação da vontade de Deus nas nossas vidas quando nós oramos. Isso é algo que entra naquele campo do mistério, porque Deus é soberano e ninguém pode parar a mão de Deus. Nada do que Deus intenta fazer pode ser reprimido ou parado, mas de alguma forma, aprove ao Senhor de que algumas coisas Ele realize nesse mundo através da oração. Aprove ao Senhor de que algo da sua revelação e da sua ação nesse mundo aconteça após alguém orar. Não é que a oração move Deus, mas Deus escolheu fazer algumas coisas nesse mundo após nós orarmos. Como um instrumento da sua vontade, Deus conduz o seu povo à oração e essa oração é respondida com a ação de Deus de alguma forma. O Deus que é soberano e faz tudo conforme quer, escolheu que algumas coisas desse mundo Ele fará depois que a gente orar. E se você acha que eu estou sendo herege, é exatamente isso que a palavra de Deus vai dizer, que existem certas coisas que Deus faz, que Deus opera por meio da oração. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso 2. Deus, por meio de Tiago, inspirando Tiago, vai dizer: olha, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra, nada têm, diz Tiago, porque não pedem. Tiago está dizendo, e a gente vai em outro momento meditar nisso, nos nossos domingos, de que existem certas coisas que a gente acaba buscando nos outros, e isso gera guerra, isso gera briga, isso gera contenda, quando nós projetamos no outro aquilo que só Deus pode fazer. E ele diz: vocês não têm, então vocês invejam, matam, vocês brigam, e vocês só não têm porque não pedem. Olha que coisa. Se pedissem, teriam. Depois do versículo seguinte ele vai dizer: e quando pedem, pedem mal. Pedem para gastar em desejos egoístas. Então Tiago diz: existem certas coisas que nós não desfrutamos na nossa vida, simplesmente porque nós não nos apropriamos do meio de graça pelo qual Deus aplica essas coisas na nossa vida, que é a oração. Se vocês orassem, teriam. Interessante isso, né? Olha só ainda Tiago, o que ele diz no capítulo 5, verso 16, ele diz: portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja que Tiago está dizendo que, de alguma forma, Deus opera cura na vida de pessoas quando outros oram. Deus tem todo o poder de curar sem orar. E por sua misericórdia, muitas vezes, Ele cura sem oração. Mas também Deus escolheu curar pessoas por meio da oração. Ele diz: orem, para que vocês sejam curados. E aqui a gente pode aplicar dois tipos de cura. Podemos ligar essa cura aos pecados e entender que existem certos pecados que se tornam doenças crônicas da nossa vida ao ponto que a gente não consiga vencê-los. Então a gente confessa esses pecados a outras pessoas e pedimos ajuda dessas pessoas em oração. E por meio da oração, da confissão e da oração, nós somos curados do pecado. Essa é uma forma de enxergar. Outra forma de enxergar é pensar na cura propriamente dita. E esse mesmo Tiago vai falar sobre, se estiver alguém doente, para chamar o povo da igreja, né? Chama os presbíteros e ore, porque a oração salvará o doente. A ideia de salvará também tem essa ideia de vai colocar o indivíduo de pé.
Então, a oração também é um instrumento de Deus para curar outras pessoas. É claro que nós não decretamos cura, porque quem cura é Deus e não a gente. Deus faz a vontade dele e, no final das contas, não a nossa vontade, mas é vontade do Senhor que nós oremos também por cura. E quando nós oramos, por vezes, na sua soberania, Deus usa esta oração para que a cura possa acontecer. Uma outra coisa que Deus faz quando a gente ora, Deus cura a nossa alma. Filipenses capítulo 4, verso 16, ele diz, Paulo dizendo, não andem ansiosos ou não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. E ele diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que uma das formas que Deus ministra no nosso coração paz em meio ao caos do dia a dia, em meio às agonias do dia a dia, uma forma que Deus livra o nosso coração da agonia e das preocupações, Paulo diz, é orando. É quando nós apresentamos tudo diante de Deus. E todo tipo de oração, das mais simples às mais complexas. Mesmo das orações que a gente talvez teria vergonha que outras pessoas ouvissem, mas orações que sejam sinceras, orações que não sejam falsas, orações que sejam verdades, por mais absurdas que elas sejam. É quando a gente apresenta diante de Deus a inteireza do nosso coração. Ainda que essa inteireza aponte para desejos que sejam egoístas, talvez incrédulos, talvez até questionadores. Mas quando a gente chega diante de Deus e apresenta o nosso coração, com orações, súplicas e com ações de graças. É quando a gente não crê e a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não creio. Me ajuda na minha falta de fé. É quando a gente diz que não aceita certas coisas e diz, Senhor, eu não aceito. Eu não entendo porque na minha casa, eu não entendo porque na minha família, eu não entendo porque na minha vida. Isso não é blasfêmia, isso não é murmuração. Murmurar é falar com todo mundo, menos com Deus. Mas quando a gente chega diante de Deus e apresenta as nossas agonias, as nossas incertezas, as nossas dores, o Senhor ministra ao nosso coração essa paz que excede o entendimento. Por vezes a única coisa que a gente tem para apresentar a Deus em oração são as nossas lágrimas. E Deus, por sua graça e misericórdia, ministra paz que excede o entendimento aos nossos corações quando a gente apresenta as nossas orações a Ele, por mais esquisitas que elas sejam, por mais vergonhosas que elas sejam. Por isso, Paulo diz que a gente precisa apresentar todas as coisas a Deus em oração. Orar é algo que a gente aprende. Então diz o texto que Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então, um pedido dos discípulos para que aprendessem a orar. E a resposta de Jesus, do versículo 2 em diante, é exatamente, vocês orarão assim. E ele ensina o Pai Nosso, mesmo que está lá em Mateus capítulo 6. Então aqui Lucas diz que este ensino de Jesus a estes apóstolos foi quando eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Mateus vai dizer que Jesus ensina o Pai Nosso ao seu grupo extensivo de discípulos, quando eles vêm até ele, se assentam e ele começa a ensinar naquele texto que nós chamamos de o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5, 6 e 7. Então Jesus está ensinando muitas coisas aos discípulos ali, inclusive a orar. Então Mateus traz este ensino de Jesus, agora extensivo aos demais discípulos, por meio da oração do Pai Nosso. E como é que a gente aprende a orar? Bom, em primeiro lugar, orando. Acho que não tem nada mais óbvio. A gente aprende a orar orando. Tem uma citação do Andrew Murray. Ele viveu entre 1828 a 1917. Então, bem no final do século XIX e início do século XX, esse Andrew Murray. E ele escreveu um livro que se chama
com Cristo na Escola de Oração, que é, ainda nos dias de hoje, um dos 10 livros mais importantes do mundo e de todos os tempos sobre oração. Tamanha profundidade desse livro. E ele diz, no seu livro chamado Com Cristo na Escola de Oração, ele diz, ler um livro sobre oração, ouvir palestras e falar sobre assunto é muito bom, mas não vai ensinar você a orar. Não se adquire nada exceto exercício sem prática. Posso ouvir um professor de música tocar a música mais bonita por um ano, mas isso não irá me ensinar a tocar um instrumento. Interessante isso, né? Diz, olha, é muito bom ouvir sobre oração, aprender sobre oração, é muito bom. Mas se a gente não pratica, o máximo que a gente vai ter é exatamente isso, exercício sem prática. A gente não vai colocar em prática isso. É a mesma coisa que se eu quiser aprender um instrumento somente ouvindo outros a tocar. Se eu não colocar a mão, se eu não treinar, se eu não me esforçar, eu não vou aprender a orar de jeito nenhum. E esse livro do André Murray continua inspirando gerações de cristãos e geração de missionários a ter essa vida de profunda oração. O livro dele é interessante que ele tem 31 capítulos. A ideia é de um capítulo para cada dia. E ele fala de aspectos diferentes da oração e no final de cada capítulo ele põe uma oração modelo. Ele ensina como orar a respeito daquele ponto específico. Não é porque a gente tem que copiar a oração ou usar isso como se fosse uma reza a ser repetida, mas para dar para a gente exatamente essa ideia de um modelo. Então, se a gente quer aprender a orar, primeira coisa, a gente precisa praticar a oração. Né? A gente aprende a orar orando. Em segundo lugar, a gente aprende a orar lendo a Escritura. Aí a gente volta para nossa primeira disciplina espiritual. É por meio da absorção das Escrituras que nós, meditando na palavra de Deus, que nós vamos personalizando este ensino que a gente aprende em oração. A gente aprende um princípio novo, a gente aprende um direcionamento novo e a gente vai, então, colocando em prática na nossa vida de oração. Nós vamos, então, tendo algo que é substancial para a gente orar. Né? E nós sabemos que o que nós estamos orando é a vontade de Deus, que se está na palavra de Deus, se Ele nos ensina, né? Não tem como orar de maneira mais assertiva do que orar a partir da palavra de Deus. Um outro escritor, um homem chamado William Bates, um puritano, chamado de o puritano mais culto que já existiu, o último dos puritanos, né? Ele traz a seguinte frase: a maior razão porque as nossas orações são ineficazes é que não meditamos antes de fazê-las. Aquela expressão de Tiago, quando oram mal ou oram errado. Parafraseando aqui o William Bates, é exatamente isso. Quando a gente não ora a palavra de Deus, ou não ora a partir da palavra de Deus, a gente ora mal, ora errado. Então as nossas orações são ineficazes porque a gente às vezes está simplesmente jogando palavras ao vento. Está orando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Existe valor porque nós estamos falando com Deus. Melhor falar com Deus do que falar com os outros, nesse sentido. Mas, por outro lado, muitas das nossas orações já começam com um não logo de cara. Sabe? Quando a gente ora de maneira contrária à vontade de Deus, a gente já tem um não de cara. Então, a gente vai gastar todo um tempo de oração para, no final, a resposta de Deus ser não. Agora, se a gente entendesse, conhecesse a palavra de Deus, a gente nem orava por essas coisas. A gente ia se ocupar por aquilo que, de fato, é a vontade de Deus. Então, a meditação na palavra, ela vai alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Vai nos dar os motivos lícitos. Não só os motivos, mas vai nos dar o vocabulário, a motivação. Um homem chamado George Miller, ele vai atestar na sua vida de oração, e ele ficou muito conhecido como sendo um homem de profunda oração. Ele cuidou de um orfanato na Inglaterra durante décadas e existem centenas de relatos milagrosos que o orfanato foi cuidado, que ele recebeu oferta, assim, centenas e centenas de milagres que aconteceram e todos atribuem a uma vida persistente de oração. E aí tem uma frase que é interessante que diz assim, essa frase não é do George Miller, mas se alinha com isso. Ele diz, alguns dizem que alguns milagres são mera coincidência. E aí esse autor diz,
mas eu experimento muito mais dessas coincidências quando eu oro. Se alguns desses milagres são coincidências, eu experimento muito mais dessas coincidências quando eu oro. E o George Miller, que é conhecido como um homem de profunda oração e um modelo de oração para muitas pessoas, ele vai dizer que ao longo da sua vida ele ia direto para a oração, mas que em determinado momento ele começou a, antes de orar, meditar na palavra de Deus. E ele diz que o seu tempo de devocional foi muito mais efetivo, porque ele estava na meditação da Escritura, e ora ele falava consigo, e ora ele falava com Deus. Que é isso que a gente faz ao meditar, né? A gente olha para um texto e a gente começa a pensar o que esse texto quer dizer e tal. E de repente ele diz que no meio daquela meditação surgiam motivos de confissão, motivos de gratidão, motivos de súplica, motivos de intercessão. Diz então a minha oração era muito mais efetiva, porque o meu coração já estava sendo direcionado por Deus a orar a sua vontade. Então ele diz, quando eu medito na palavra de Deus, eu sou direcionado pela própria palavra de Deus. Tem um relato do George Miller, deixa eu só ler um trechinho aqui do relato dele, ele diz assim: comecei, portanto, a meditar no Novo Testamento, desde o início, logo pela manhã. A primeira coisa que fazia, após ter pedido em poucas palavras a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra, era começar a meditar na palavra de Deus, buscando obter bênção em cada versículo. Não por causa do ministério público da palavra, nem para pregar sobre aquilo que eu havia meditado, mas a fim de obter alimento para a minha própria alma. O resultado obtido era que quase invariavelmente, após alguns minutos, minha alma era levada à confissão, ou à ação de graças, ou à intercessão, ou à súplica, de forma que, embora eu não, por assim dizer, me colocasse em oração, mas em meditação, isso resultava quase que imediatamente em algum grau de oração. Depois, então, de ter estado por um tempo em confissão, ou intercessão, ou súplica, ou dado graças, vou para as próximas palavras dos versículos, levando tudo ao prosseguir em orar por mim mesmo ou por outros, conforme a palavra conduz a isso. Mas ainda, continuamente, mantendo ante mim que o alimento para a minha própria alma é o objeto da minha meditação. O resultado é que há sempre uma boa parte de confissão, agradecimento, súplica ou intercessão associada à minha meditação. E meu homem interior, quase que invariavelmente, é até nutrido e fortalecido de forma perceptível. E antes do café da manhã, com raras exceções, estou em um estado pacífico, se não feliz de coração. Olha que testemunho bonito. Diz, ao ler a própria palavra, o impulsiona à oração. Diz, eu não parei para orar, eu parei para meditar. Mas enquanto eu medito, meu coração invariavelmente vai para a oração. E eu oro, eu confesso, eu suplico, eu intercedo, e depois eu volto para o texto e continuo palavra por palavra. Então essa mescla de orar a palavra e de meditar na palavra para orar, ela é profundamente abençoadora. Por isso, ler a Escritura nos ensina muito a orar. Nós aprendemos a orar com o salmista, nós aprendemos a orar com Jesus, nós aprendemos a orar com os apóstolos, nós aprendemos a orar com os profetas, vemos as orações e vivemos uma vida de oração pautada também na Escritura. É o que diz o salmista no Salmo 19, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor. A ideia do salmista é que as palavras da sua boca são um reflexo da meditação do seu coração. O meditar na palavra, o meditar no Senhor, vão levar as palavras de oração e isso vai ser agradável ao Senhor. Como é que a gente aprende a orar? Orando com outras pessoas, orando junto com outras pessoas. A gente aprende novos motivos, não só outras palavras, mas a gente vai sendo despertado para coisas que a gente nunca tinha parado para pensar a respeito disso em oração. Às vezes a gente pede para que alguém ore por determinado assunto e aquela pessoa começa a orar por coisas que a gente não tinha nem pensado em orar dentro daquele determinado assunto. É alguém que, ao orar pela sua família, ora por saúde, ora por emprego, ora por, saúde emocional. Mas aí a gente nunca tinha parado para pensar em orar para que aquela pessoa conheça mais a Deus,
para que aquela pessoa seja fortalecida na fé, para que aquela pessoa tenha mais ao seu redor meios de conhecer objetivamente a palavra de Deus. E a gente deixa de orar por coisas materiais e momentâneas e passa a orar também por coisas que são espirituais e eternas na vida de alguém. Então a gente vai aprendendo uns com os outros a orar, e a gente faz isso orando com outras pessoas. Também nós aprendemos a orar lendo orações e lendo sobre oração. Como disse o Andrew Murray, a gente não aprende a orar só lendo e estudando, mas ler e estudar também nos ensina a orar. Quando a gente ouve o testemunho de outras pessoas, quando a gente ouve como outras pessoas aprenderam a orar a partir da Escritura, a partir da sua vida prática de oração, quando a gente olha para orações feitas na Escritura, como por exemplo quando a gente vê a oração do Pai Nosso, e a gente aprende que ela não é só para ser repetida, ela é uma estrutura pela qual a gente consegue fazer novas orações. A gente encontra ali meios de orar. Como um exemplo aqui dessa ideia de ler uma oração e aprender a orar lendo oração, acabei de falar do Andrew Murray, deixa eu ler a oração dele, no livro que eu falei, né, Com Cristo na Escola de Oração. No capítulo 1 desse livro, ele ensina sobre Deus como sendo, Jesus como sendo esse mestre que ensina a orar. Né? O tema da lição é Senhor, ensina-nos a orar. E é chamado de um mestre singular, falando de Jesus, que é esse que nos ensina. Então ele vai decorrendo ao longo de todo o capítulo sobre Jesus sendo esse que ora e que agora também, de maneira perpétua, está intercedendo em nosso favor. E aí ele termina o capítulo com uma oração modelo com esse tema, Senhor, ensina-nos a orar. E olha que oração bonita que o Andrew Murray faz sobre aprender a orar com Jesus. Ele diz assim: Bendito Senhor, que vive eternamente em oração. Tu podes me ensinar a orar também, e do mesmo modo a orar eternamente. Sei que tu terias imenso prazer em me fazer compartilhar da tua glória no céu, levando-me a orar sem cessar e a permanecer para sempre como sacerdote na presença do meu Deus. Senhor Jesus, peço a ti que a partir de hoje inclua meu nome no rol daqueles que confessam a sua incapacidade de orar como convém e que rogam muito encarecidamente a ti por um curso que os ensine a orar. Senhor, ensina-me a perseverar contigo nessa escola e a separar tempo para ser treinado por ti. Que um profundo sentimento de minha ignorância, do imenso privilégio de experimentar o poder da oração, da necessidade do Espírito Santo como espírito de oração, me leve a rejeitar de uma vez por todas os pensamentos de que eu sei como orar e me faça prostrar em pobreza de espírito diante de ti e em verdadeira prontidão para aprender. E enche-me, Senhor, da confiança de que com um professor igual a ti é impossível não aprender a orar. Certo de que tenho Jesus como meu mestre, o qual está sempre orando ao Pai, e que por meio de sua oração governa o destino de sua igreja e do mundo, eu declaro que não temerei. E à medida que eu precisar conhecer os mistérios do mundo da oração, tu irás descortiná-los. E quando eu não souber como prosseguir, tu me hás de ensinar a ser forte na fé, dando glória a Deus. Bendito Senhor, tu não decepcionarás um aluno que confia em ti, nem por tua graça ele a ti. Amém. Que oração bonita, né? Pedindo uma coisa só. Senhor, me ensina a orar. Uma oração linda, uma oração que evoca a Escritura, uma oração que nos coloca em dependência e em busca por Deus, que nos ensina tanto a orar de maneira ampla por um único assunto. E como a gente pode aprender a orar lendo a oração de outras pessoas e lendo sobre oração como outras pessoas nos ensinaram. Nós vamos parar por aqui. Na próxima semana a gente continua dentro desse tema, ainda falando um pouquinho mais sobre oração. Amém? Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quando você fala, né,
Aham. Deus é que coloca, a gente tem que Isso. buscar nele esse prazer, né? Porque é como se fosse um pouco antinatural, né? É. Para nós, né? Isso. É contra a nossa carne, é contra os nossos A gente desejos. tem que lutar, né? Aham. Contra tudo isso. Então, aí eu lembrei disso, que ele falou que sobre a verdade e ser transparente. A verdade Sim. é uma obrigação de todo ser humano, mas o transparente é muito melhor, Aham. né? É. E assim, por um lado, sim, é o Espírito Santo que opera isso em nosso coração. É Ele que nos dá esse desejo por Deus. Mas como é que Ele faz isso? Por meio das disciplinas. Que às vezes começam mais como disciplina mesmo. Sabe? É mais no esforço. E é interessante, tem dois exemplos aqui a dar que eu acho que pode ajudar. O Mateus, talvez pela condição dele de autista, ele tem muitas resistências a coisas novas. Principalmente a comer coisas novas. Então ele vê uma coisa e fala assim, não quero. Mas você não experimentou, você não sabe se você gosta ou se você não gosta, né? E aí a gente carinhosamente força ele sempre a experimentar, pelo menos uma vez. Assim, ó, você vai experimentar, se você não gostar, tudo bem, você não precisa comer de novo, mas experimenta, né? E muitas foram as vezes, que ele com raiva, chorando, com ânsia, ele põe na boca, ele, é gostoso. E na vida das disciplinas espirituais, tem coisas que às vezes a gente não desfruta porque a gente não prova. E quanto o tempo vai passando, a gente sai desse caminho de disciplina e obrigação e passa para um caminho de fato de deleite, de falta, de ausência. Acho que eram dois exemplos, né? Tem um segundo exemplo. Essa semana um amigo meu, lá de Capanema, me mandou uma mensagem. Quando ele vinha aqui, às vezes a gente pedia comida japonesa, né? E ele falava assim, eu vou pagar para ficar comendo peixe cru, não tem graça nenhuma e tal, e tal. Mas a gente gostava, ele comia e tal. Aí, agora lá na cidade dele, para agradar a esposa, né? Vez ou outra ele estava comprando, porque a esposa gosta, ele não gostava, então não comprava. Não, para agradar, para servir, vai comprando. Aí ele me mandou uma mensagem essa semana, cara, não é que eu estou começando a gostar desse negócio? Então tem certas coisas que a gente prova e no ato o nosso coração é cativado. Mas tem outras coisas que é no exercício constante, é na criação do hábito, que nós vamos descobrindo prazer naquilo, sabe? Às vezes tem pessoas que não gostam de ler, porque ainda não passaram do ponto da obrigação para o deleite. E aí quando descobrem o deleite, aí se sentem impulsionados, sabe, a ler. A mesma coisa acontece com a oração, com a busca das Escrituras. Então são prazeres que a gente vai descobrindo ao longo da caminhada, porque primeiro não é natural. Nossa carne, nossa mente não quer isso. Mas com o tempo, aquilo que começa como uma disciplina, e por que não dizer como uma obrigação, vai se tornando um deleite. Então, na vida espiritual, a gente de fato tem que querer. A virtude está em querer. É quando o nosso coração faz porque ama e porque quer. Mas enquanto a gente não ama e não quer, a gente faz na base da disciplina. Sabe? A gente vence alguns pecados, às vezes é na base da disciplina, até que o coração seja transformado. Então, meu coração ainda é inclinado à mentira. Peraí. Meu coração ainda é inclinado à mentira. Então, meu coração ainda não foi transformado ao ponto de que dizer a verdade seja um prazer. O que eu faço enquanto isso? Eu vou mentindo. Não. Eu me forço e eu me esforço a fazer aquilo que condiz com a vontade de Deus. Sempre orando, para que mais do que fazer as coisas, que Deus me dê desejo por fazer as coisas. Que Deus me dê um coração pronto a ouvir e a obedecer, não por obrigação, mas por deleite e por transformação interna. E essa transformação acontece e o meio pelo qual Deus usa para que essa graça seja ministrada ao nosso coração, a graça da transformação e da santificação, são as disciplinas espirituais. Então as duas coisas caminham juntas, né? Deus vai nos mudando e deixa de ser uma obrigação e passa a ser um deleite. Mas Ele faz isso por meio das disciplinas espirituais, que durante um tempo são mais disciplina do que deleite, até que elas se tornam deleite e não mais apenas disciplina.